Você pode estar fazendo tudo certo. Acorda cedo, cumpre a lista, responde e-mails, cuida da família, vai à academia, e ainda assim, ao fim do dia, se sente vazio, deslocado, como se a vida tivesse passado por você sem te chamar. Por que isso acontece? Porque, mesmo cumprindo regras e rituais, você sente que perdeu o mapa. O estoicismo tem uma resposta direta. Você está alinhado nas ações externas, mas não tem autoridade dentro do seu próprio corpo e das suas escolhas. Está tentando consertar o mundo por fora, sem consertar o chão sob os seus pés. Essa sensação de perda não é um erro moral, é um sinal. A vida cobra quando recusamos a mudança interior. O desconforto cresce como um aviso, e o aviso pode virar direção, se você souber ler. Neste vídeo, eu vou te levar por 12 lições práticas, vindas da tradição estoica e traduzidas para a sua rotina, para explicar exatamente por que você se sente perdido, mesmo quando faz tudo certo. E mais importante, o que fazer agora, já, para começar a sair dessa névoa. Antes de seguir, escreva nos comentários agora a sua frase de virada. Uma única sentença que você vai repetir para si mesmo quando a inércia voltar. Se não tiver uma, use esta. Hoje começo a me construir, não a me distrair. Digite essa frase e diga se você vai cumpri-la. Esse pequeno pacto é o primeiro passo, transformar intenção em registro, promessa em palavra que sai da sua boca e entra no mundo. O estoicismo aqui não é história para impressionar, é oficina para a vida prática. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca não aparecem como deuses inalcançáveis, mas como artesãos de uma vida possível. Epicteto nos lembra, em essência, que há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Marco Aurélio praticava a atenção ao momento presente como um rigor diário. Sêneca falava da disciplina como condição para a liberdade. Não vamos venerar nomes. Vamos tirar deles instrumentos, frases, exercícios, rotinas. Vou te apresentar 12 lições. Cada uma vai diagnosticar por que ela produz a sensação de estar perdido e te oferecer exercícios em 3 níveis, curto, médio e profundo, para você aplicar agora, no seu tempo. Não espere perfeição. Essa é uma jornada de ajuste, corpo, mente, hábitos. Comecemos. 1. Corpo como chão. O problema: você acredita que o controle é mental e vive desancorado do próprio corpo. Faz listas, cria metas, mas sua resposta automática segue sendo ansiedade, irritação ou apatia. Quando o corpo está em modo alerta, a mente só encontra justificativas. Você faz certo, mas age a partir de um centro reativo. Por que isso explica o sentimento de perda? Quando suas decisões vêm do piloto automático do corpo, tensão, cansaço, fome, sono ruim, suas ações estão desconectadas da escolha consciente. A rotina vira cenário de autoproteção. Você se move, mas não se lidera. A sensação é de habitar um corpo que não te obedece. E aí você se perde de si mesmo. Inspiração estoica. Marco Aurélio, por meio de suas meditações, ensina práticas de atenção cotidiana, não como ascetismo, mas como cuidado do templo que é o corpo. A disciplina corporal não é punição, é recuperar a autoridade interna. Exemplo prático. Imagine que você termina o trabalho e promete conversar com seu parceiro sobre algo importante. Quando chega a hora, está fisicamente exausto, o tom sobe e você desiste ou explode. A culpa aparece. Você fez tudo certo, mas não foi capaz de cumprir a promessa por causa do corpo. O resultado? Frustração e sensação de incompetência. Exercício. Respiração. 4-4-4. Variações. Curto. 1 a 2 minutos. Sente-se. Conte 4 inspirações. Retenha 4. Expire 4. Faça 2 repetições. Apenas conectar respiração e presença já reduz o ruído. Médio. 5-10 minutos. 4-4-4 por um ciclo de 6 a 10 vezes. Depois, escreva em um papel uma intenção clara para os próximos 30 minutos. Vou falar com clareza na reunião. Vou ouvir sem interromper. Profundo. 15-20 minutos. 4-4-4-4. Inspire.
4, retenha 4, expire 4, segure 4, por 10 ciclos. Em seguida, um exercício de escaneamento corporal. Passe mentalmente por cada parte do corpo, percebendo tensões e nomeando-as. Pescoço tenso, mandíbula fechada. Anote 3 ações simples para aliviar cada ponto. Inclinar o pescoço, beber água, caminhar 5 minutos. Microhistória de resultado possível. Lucas, gerente de produto, descobriu que as discussões com a mãe se seguiam de semanas de culpa. Quando incluiu 2 minutos de respiração no caminho do trabalho para casa, percebeu que chegava mais capaz de ouvir. A relação melhorou porque ele deixou de reagir como se as emoções decidissem por ele. Mini ganchos. Se o corpo é o chão e o chão está instável, todo edifício ameaça cair. Não espere que a mentalidade corrija o corpo. Comece pelo corpo. Na próxima lição, vamos ver por que o aperto que você sente muitas vezes é convite, e não sentença. 2. Apertos como convite à expansão. O problema: você trata desconforto como sinal de erro. O aperto, a angústia, a inquietação são tampas que você quer tirar rápido, com distração, consumo ou justificativas. Isso faz com que o desconforto se repita com nova ferocidade. Por que isso explica o sentimento de perda? Quando você foge do desconforto, perde a oportunidade de crescimento. Fazer tudo certo pode significar evitar dor e, assim, impedir que algo importante nasça em você. O resultado é um ciclo de constância superficial sem profundidade. Você executa tarefas, mas não se transforma. Inspiração estoica. Sêneca trata a adversidade como escola do caráter, não porque deseje sofrimento, mas porque reconhece que o conforto contínuo empobrece. Não é um convite para masoquismo, é um chamado para reavaliar o que o desconforto quer ensinar. Exemplo prático. Patrícia adia conversas que assustam, pedir aumento, terminar uma relação que não serve mais, dizer não a reuniões desnecessárias. A longo prazo, ela se pergunta: onde está minha vida? Cumpre metas, mas sem coragem para mudar o essencial. Exercício. Encontrar a semente no aperto. Curto. Anote agora uma coisa que te incomoda há semanas. Pergunte: o que essa dor pede que eu mude? Escreva a primeira ação de 5 minutos que aproxima dessa mudança. Médio. Escolha um desconforto maior e proponha-se a enfrentar um pequeno passo, por 7 dias seguidos. Se tem medo de conversar com alguém, envie uma mensagem curta para abrir o tema. Se é o corpo, mova-se 10 minutos diários. Profundo. Durante 30 dias, registre todo o desconforto relevante e a ação associada. Ao final de cada semana, revise. O que cresceu? Onde recuei? Planeje um passo maior para o próximo mês. Microhistória de resultado possível. Ana tinha pavor de falar em público. Começou com uma fala de 3 minutos em um encontro pequeno. Desconforto alto, resultado modesto. No 3º mês, já liderava uma reunião de equipe. Ela percebeu que o aperto era sinal de algo querendo nascer. Responsabilidade e presença. Mini ganchos. A dor, quando interrogada, responde com direção. Se você seguir evitando, a sensação de estar perdido se amplia porque a vida pede, e você segue fingindo que não ouviu. A lição seguinte mostra como a própria dificuldade funciona como espelho. A dor revela o que falta. 3. Dificuldade revela. Dor como diagnóstico, não sentença. O problema: você tenta imediatamente apagar a dor com justificativas, distrações ou autoculpa. Isso transforma um diagnóstico em sentença. Em vez de investigar, você se declara um quebrado ou muito sensível. Por que isso explica o sentimento de perda? Quando você dá à dor um caráter definitivo, corta a possibilidade de aprender com ela. Você passa a acreditar que a dor define sua identidade. O resultado é estagnação. Agir passa a ser teatro, e a sensação de deslocamento persiste. Inspiração estoica. Epicteto ensina sobre distinções, o que está sob nosso controle e o que não está. A dor aparece, a escolha sobre ela é nossa. Não nos perturbam as coisas, mas sim a opinião que temos sobre elas. É uma chave.
Transforme o julgamento sobre a dor e você muda a relação com ela. Exemplo prático. Rafael sente ansiedade antes de reuniões importantes. Em vez de ver isso como sintoma de falta de preparação ou de hiperresponsabilidade, ele interpreta: meu corpo está avisando que estou assumindo mais do que posso liderar sozinho. Isso redefine a ação. Delegar, preparar card de apoio, aceitar imperfeição. Exercício. Mapa da dor. Curto. Nomeie a dor com uma frase clara. Sinto. Eis. Sinto medo de ser rejeitado. Coloque ao lado: o que isso me diz? Eis. Preciso de aprovação externa para validar meu valor. Médio. Faça um diagrama. Dor. Crenças subjacentes. Comportamentos que surgem. Ganho secundário. O que você recebe mantendo o problema. Compreender o ganho secundário é sempre desconfortável, mas revelador. Profundo. Por 30 dias, toda vez que a dor aparecer, anote o gatilho e a narrativa que você fez sobre ela. Ao final do mês, revise padrões e escolha uma crença substituta para experimentar por 90 dias. Micro-história de resultado possível. Marta acreditava que sua raiva a tornava uma pessoa ruim. Ao mapear a dor, viu que a raiva era sinal de limitação de tempo e falta de respeito em sua equipe. Ao aprender a nomear isso, passou a negociar limites. A sensação de estar perdida diminuiu porque as ações passaram a ter diagnóstico claro. Mini ganchos. Dor como espelho. Olho que vê o que falta. Quem aprende a diagnosticar transforma a confusão em alavanca, mas isso exige um passo adicional. Escolher a lente pela qual você enxerga a realidade. Essa é a próxima lição. 4. A realidade que fere é a que você escolhe enxergar. Filtro interpretativo, não? O problema. Você interpreta eventos por meio de filtros aprendidos. Medo de falhar, necessidade de aprovação, hábito de comparar-se. Esses filtros amplificam o que dói e minimizam o que nutre. Você percebe menos do que realmente existe. Por que isso explica o sentimento de perda? Duas pessoas podem viver as mesmas rotinas. Uma se sente realizada, a outra perdida. A diferença são os filtros. Se sua lente está configurada para a carência, nada do que fizer irá te preencher. Assim, mesmo acertando na prática, você se sente vazio porque o olhar interno transforma tudo em prova de insuficiência. Inspiração estoica. Marco Aurélio insistia na reforma dos julgamentos, que nós somos os arquitetos das nossas percepções. A prática não é negar o que ocorre, mas escolher a leitura que permite ação. Exemplo prático. João recebe um elogio no trabalho e imediatamente pensa: eles elogiaram para não ter dor de cabeça. Ou então, desconsidera o elogio como sorte. O filtro da suspeita transforma reconhecimento em ruína emocional. Resultado: trabalhar se torna um jogo de sobrevivência. Exercício. Auditoria da lente. Curto. Ao receber uma emoção forte hoje, pergunte: essa sensação vem da realidade ou da minha interpretação? Escreva 2 hipóteses alternativas. Médio. Faça um inventário de 3 filtros recorrentes: comparação, culpa, antecipação do fracasso. Para cada filtro, escreva uma evidência objetiva que o contradiz. Profundo. Todos os dias, por 21 dias, registre um evento positivo simples, uma conversa, um café, um e-mail, e escreva uma versão neutra e uma versão benevolente da mesma experiência. Observe a mudança no humor, ao preferir a versão benevolente por repetição. Micro-história de resultado possível. Camila sempre interpretou o silêncio alheio como rejeição. Ao começar a praticar a versão benevolente por 30 dias, percebeu que muitos silêncios vinham de pressa, não de intenção contra ela. As relações deixaram de corroer sua autoestima. Ela deixou de correr atrás de sinais que antes alimentavam o sentimento de estar perdida. Mini ganchos. Olhar é disciplina. Se você não disciplina a lente, mesmo as ações mais corretas parecerão insuficientes. A lição seguinte toca em algo que atrapalha isso profundamente: a ilusão de que você pode salvar o outro e, assim, resolver seu vazio. 5. A ilusão de salvar o outro. O problema.
Você confunde amor com resgate. Acredita que se consertar a vida do outro, ajeitar carreira, convalidar escolhas, proteger de consequências, então se sentirá necessário e, por consequência, inteiro. Porque isso explica o sentimento de perda. Viver na função de salvador cria uma identidade dependente da validação externa. Seu sentido vem do papel que você exerce para os outros, não da coerência com seus valores. Assim, você pode cumprir pontualmente o que espera que o mundo peça de você, mas perder a si mesmo no processo. Inspiração estoica. Sêneca advertia contra o apego às expectativas públicas e ao papel que outros esperam. O amor maduro presencia sem tomar a responsabilidade pelo destino do outro. Exemplo prático. Paulo se desgastava tentando salvar a carreira do irmão, reorganizando contatos e fazendo favores que consumiam seu tempo. Quando as soluções não duravam, ele se sentia esgotado e acusado de fracasso. A sensação, faço tudo certo e não sou recompensado, que é a raiz do sentimento de perda. Exercício. Script de limites. Curto. Escreva uma frase simples para usar hoje quando alguém pedir algo que você não pode dar. Posso ajudar até X, mas não posso fazer Y. Médio. Prepare um roteiro de 3 frases para uma conversa difícil. Início neutro, explicação do limite, gesto de suporte alternativo. Profundo. Por 30 dias, pratique deixar que a outra pessoa enfrente as consequências naturais de suas escolhas em pelo menos uma situação por semana. Registre sua ansiedade antes e depois. Observe a diferença entre controle e compaixão. Microhistória de resultado possível. Helena vivia dizendo sim. Começou a limitar uma parte do seu suporte emocional ao amigo que sempre reaparecia com problemas não resolvidos. A primeira semana foi angustiante. Ao 3º mês, percebeu que sua energia voltou e que o amigo, pela primeira vez, buscou ajuda profissional. Helena não se sentiu menos amorosa, sentiu-se mais inteira. Mini ganchos. Amar não significa substituir a responsabilidade do outro pela sua. A cortina que você puxa para consertar tudo à sua volta muitas vezes esconde a sua própria falta de direção. A próxima lição mostra como disciplina e ritual, quando alinhados ao propósito, devolvem liberdade, a liberdade que verdadeiramente preenche. 6. Disciplina é liberdade disfarçada. O problema. Você confunde disciplina com restrição ou punição. Vê hábitos como obrigações pesadas e acredita que a disciplina é incompatível com a alegria. Porque isso explica o sentimento de perda. Sem disciplina, você depende do impulso e do humor, que são instáveis. Fazer tudo certo por força de controle externo, tarefas cumpridas sem sentido, não produz coerência interior. A disciplina, quando enraizada em valores, cria um espaço interno de liberdade. Você escolhe seu dia em vez de reagir ao caos. Inspiração estoica. Sêneca, que escreveu sobre a importância de dominar os impulsos, entende a disciplina como condição para agir segundo a razão. Não uma camisa de força, mas um trilho que permite movimento seguro. Exemplo prático. Tiago acordava cedo, mas sua manhã era uma sucessão de checagens do celular. Ele chamava isso de disciplina. Na verdade, o hábito servia à distração. Ao substituir o primeiro contato do dia pela leitura de 10 minutos de algo que alimentasse sua visão, percebeu que as decisões do dia ficaram mais claras. Exercício, ritual matinal e checklist de microhábitos. Curto. Defina 3 não negociáveis para amanhã. Example 5 minutos de respiração, 10 minutos sem celular, uma tarefa importante. Faça por 7 dias. Médio. Crie um ritual de 30 minutos que inclua movimento, atenção e escrita. Isso são 5 min respiração, 10 min alongamento, curto treino, 15 min escrever 3 prioridades e uma frase de propósito. Profundo. Por 90 dias, construa um ciclo de hábitos escalonados. Dias 1x30, foco em presença corporal. Dias 31-60, foco em rotina de trabalho focada. Dias 61-90, foco em revisão semanal e planejamento. Use marcações simples, um quadrado riscado por dia, mantenha a continuidade visível.
Micro-história de resultado possível. Renata instituiu uma manhã de 20 minutos antes de checar o feed. Meditação curta, escrever a intenção do dia, preparar uma comida rápida. Em 6 semanas, sua sensação de errância diminuiu porque os dias passaram a começar com uma escolha clara, não com uma avalanche. Mini ganchos. Disciplina sem porquê vira apenas cumprimento de tarefas. Disciplina com porquê cria identidade. No próximo bloco vamos falar sobre soltar. O que você segura que te mantém preso e por que deixar ir é essencial para encontrar direção. Até aqui você já tem ferramentas para ancorar o corpo, interpretar o aperto como crescimento, diagnosticar a dor, revisar as lentes de leitura, ajustar o impulso de salvar outros e começar a ver a disciplina como serviço à liberdade. Cada lição responde diretamente à pergunta do título: por que você se sente perdido mesmo tentando fazer tudo certo? Porque muitas dessas ações corretas são feitas sem fundamento interno, sem o chão do corpo, sem uma leitura sóbria do desconforto, sem limites, sem ritual que seja realmente seu. Se você praticou ao menos um exercício, já começou a deslocar o eixo. Segurar a respiração por um momento, escrever a frase de virada, recusar um pedido que drena sua energia, são pequenas dissidências contra a rotina que te aprisiona. Mas ainda há camadas a investigar, como soltar o que arrasta, como gerir emoções entre estímulo e resposta, como começar sem esperar estar pronto, como parar de sofrer por antecipação, como aceitar que a vida não te deve nada e como transformar o cultivo privado em mudanças públicas. Essas próximas lições vão te dar ferramentas para integrar todas as peças. Antes de seguirmos, faça isso. Pegue um caderno e registre em uma linha qual exercício você aplicou agora. Se foi a respiração 4-4-4, escreva respiração 2000, senti X. Se foi o script de limites, escreva limite, falei com X, resultado igual. Esse pequeno registro é o fio que impede que a mudança se despeça no esquecimento. A sequência que vem a seguir fará a ponte entre diagnóstico e prática contínua. Vamos aprofundar o trabalho com apego, reação emocional e ação deliberada. Se estiver pronto para ir adiante, mantenha a atenção. A transformação não acontece por milagre, acontece por repetição estratégica. Agora siga comigo. Nas próximas lições vamos romper os padrões que mantêm você perdido, mesmo quando tudo parece estar no lugar. 7. Soltar o que te arrasta. O problema? Você guarda coisas, crenças, relações e versões de si mesmo como se fossem garantia. Segura por hábito, por medo do vazio que o desapego pode criar, ou por uma sensação de responsabilidade que, na verdade, não é sua. Esse acúmulo cria peso. O peso altera o centro de gravidade da sua vida. Mesmo com rotinas cumpridas, você caminha inclinado e se sente deslocado. Por que isso explica o sentimento de perda? Quando você sustenta o que deveria ir embora, ocupa espaço interno que poderia ser usado para crescer. Fazer tudo certo torna-se uma encenação. Você replica comportamentos, preserva expectativas alheias e alimenta um passado que não lhe pertence mais. A coerência desaparece porque sua energia está dividida entre o que é seu e o que você mantém por inércia. Inspiração estoica. Sêneca, em suas cartas, fala sobre desapegar-se das coisas externas como condição de leveza. Não é uma chamada à indiferença fria, mas à clareza. O que você mantém por amor e o que você mantém por medo. A distinção é prática e libertadora. Exemplos práticos. Trabalho. Você mantém uma posição só porque ela dá status na família, mesmo sem conexão com seus valores. Executa tarefas, mas sente que a vida passa sem significado. Relacionamento. Mantém contornos de uma relação que já não nutre, porque terminar parece assumir fracasso. Hábitos. Segura padrões alimentares ou sociais que o anestesiam. Observa a vida tocar e nada se move por dentro. Exercício. Inventário do peso. Curto, 5-10 minutos. Pegue um papel e divida em 2 colunas. O que me mantém e o que me arrasta. Liste 3 itens em cada coluna. Ao lado de cada item, escreva uma ação de 1 minuto que você pode fazer hoje para reduzir o peso. Remover apps, dizer uma frase,
delegar uma tarefa. Médio, 7 a 14 dias. Escolha um item da coluna Me Arrasta e faça uma microação diária para desfazer o laço. Se é um hábito que drena energia, substitua por um gesto alternativo por 14 dias. Se é uma relação tóxica, reduza o contato em blocos intencionais. Não responder mensagens fora de horário. Profundo, 30 a 90 dias. Projete uma limpeza de estação em áreas da vida: pessoal, profissional, social. Para cada área, defina 3 limites concretos e mensuráveis. Registre progresso semanal e ajuste o plano. Ao fim do período, avalie o ganho de espaço. Quanto mais você soltou, mais recursos emocionais descobriu. Microhistória de resultado possível. Marcelo carregava ressentimentos do passado profissional e gastava energia tentando provar algo que já não o movia. Ao identificar o ressentimento como peso, ele passou a recusar convites que reforçavam aquela velha narrativa e a aceitar uma oferta menor, porém alinhada com seus valores. Em 6 meses, disse que a sensação de estar fora de si diminuiu porque sua atenção voltou para escolhas que nutriam um propósito real. Transição. Soltar não é derrota, é escolha estratégica. É abrir espaço para aquilo que realmente cabe no seu projeto de vida. Agora que você liberou o espaço, precisa aprender a não ser dominado pelas emoções que ocupam esse vácuo. E é aí que entra a próxima lição. 8. Você não é o que sente. Criar o intervalo entre impulso e ação. O problema: sua vida é governada por reações. Um comentário, um e-mail, um olhar desencadeiam respostas automáticas que você depois lamenta. Reatividade significa viver sob o comando de estímulos, não de decisões. Você parece cumprir etapas, mas a qualidade das suas ações está determinada por impulsos passageiros. Por que isso explica o sentimento de perda? Quando você age movido por impulsos, perde a autoria das escolhas. A coerência entre o que pretende e o que faz se desfaz. A sensação é de incompletude porque suas ações nascem de hábitos, não de escolha consciente. Inspiração estoica. Epicteto deliberava sobre a diferença entre o estímulo e a resposta. Havia sempre um espaço, mesmo mínimo, onde a escolha podia ocorrer. Esse pequeno intervalo é o terreno da liberdade moral. Não se trata de suprimir emoções, mas de ganhar espaço para escolher respostas que sirvam aos seus objetivos. Exemplos práticos. No trabalho, um e-mail agressivo o deixa em estado de alerta e você responde no calor do momento, comprometendo relações e reputação. Em família, uma crítica ativa o leva a um comportamento evasivo, que cria distância afetiva. Em finanças, uma ansiedade nervosa impulsiona compras que você depois arrepende. Exercício. Técnica da pausa ativa. Curto, 30 a 60 segundos. Quando sentir uma emoção forte, pare e conte até 4 com a respiração. Respire como no 4-4-4, mesmo que por um ciclo breve. Nomeie a emoção em voz baixa. Isso é raiva. Isso é medo. Só então escolha a ação imediata. Médio 3-5 minutos. Pratique um micro-ritual antes de responder a mensagens importantes. Respire por 3 ciclos, escreva uma frase que resuma a intenção da resposta, responder com clareza, não com defesa. E espere 30 minutos antes de enviar. Profundo, 21-90 dias. Adote um diário de reação por 21 dias. Cada vez que uma emoção forte gerar impulso, registre o gatilho, a emoção, a primeira resposta automática e a alternativa escolhida. Ao final do período, avalie padrões e treine respostas substitutas por 90 dias. Microhistória de resultado possível. Sofia costumava cortar reuniões com respostas ríspidas quando sentia sua autoridade ameaçada. Passou a praticar a pausa ativa. 3 respirações, um rascunho de resposta e só então enviar. Em 2 meses, percebeu que as interações se tornaram mais produtivas e sua sensação de inadequação diminuiu, porque as ações passaram a refletir sua intenção, não seu nervosismo. Observação prática. Se você lida com episódios intensos de ansiedade ou impulsividade que prejudicam sua rotina, procure apoio de profissionais qualificados.
A prática estoica é poderosa, mas não substitui intervenção clínica quando necessária. Mini ganchos. Ganhar espaço entre sentir e agir devolve a autoria das decisões. É um cimento para construir coerência. A próxima lição fala de começar antes de sentir-se pronto, porque por vezes a ação cria a coragem que você busca. 9. Começar antes de estar pronto. Ação como geradora de coragem. O problema: você espera sinais externos ou um estado interno perfeito para agir. A busca pelo momento certo paralisa. O resultado é uma vida de preparação sem início, planos acumulando poeira enquanto a sensação de estagnação cresce. Por que isso explica o sentimento de perda? Esperar estar pronto equivale a transferir responsabilidade para um futuro ideal. Fazer tudo certo na preparação sem nunca iniciar cria um relatório bonito e vazio. A identidade se dissolve em espera. Inspiração estoica. Marco Aurélio escrevia sobre a brevidade da vida e a necessidade de começar agora. Não como apelo à pressa inconsequente, mas como um chamado a honrar o tempo presente. Pequenos começos repetidos constroem coragem e competência. Exemplos práticos. Profissional. Você faz cursos, pesquisa, monta planilhas, mas não lança um projeto piloto. Criativo. Escreve esboços que nunca publica por medo do juízo. Saúde. Você planeja treinos por meses e só inicia quando tudo se alinha, o que raramente acontece. Exercício. A regra dos 5 minutos. Curto, 5 minutos. Comprometa-se hoje a dar os primeiros 5 minutos a uma tarefa há muito adiada. Configure um temporizador. Faça apenas o começo. Médio, 7-21 dias. Aplique os 5 minutos como gatilho diário para projetos maiores. Ao completar 5 minutos por dia, aumente gradativamente para 20 minutos. Registre progresso e celebre o início, não o término. Profundo, 30-90 dias. Lance um projeto piloto com critério mínimo de execução. Disponibilize um protótipo, peça feedback e aprenda. Use o ciclo 7-30-90 que vamos detalhar depois para estruturar esse processo. Microhistória de resultado possível. João queria montar um pequeno negócio, mas esperava aprender tudo antes. Seguiu a regra dos 5 minutos e no terceiro dia criou um protótipo simples que testou com vizinhos. O retorno foi suficiente para ajustar expectativas e dar-lhe uma direção concreta. A sensação de estar perdido foi substituída por um mapa de passos. Mini ganchos. Coragem nasce de fazer. O movimento inicial corrige a inércia do perfeccionismo. A lição seguinte corta uma das maiores ciladas mentais: sofrer antes do sofrimento real. 10. Sofrer por antecipação. Como sua mente cria tormentos inexistentes. O problema: você experimenta um sofrimento antecipado, uma narrativa interna que descreve futuros desastres. Essa antecipação drena energia, regula decisões e transforma possibilidades em ameaças permanentes. Por que isso explica o sentimento de perda? Quando você vive na antecipação, o presente é roubado. Fazer tudo certo vira um escudo frágil contra um inimigo que vive só na imaginação. A sensação de estar perdido cresce porque a vida real não acontece. Acontece o filme carreado pela sua ansiedade. Inspiração estoica. Os estoicos recomendavam distinguir entre o que é possível e o que é provável, e entre hipótese e fato. Reduzir o peso do futuro é uma prática de presença. A tendência humana de projetar o pior pode ser treinada. Exemplos práticos. Trabalho. Você imagina demissão com base em um comentário pontual, e isso o leva a evitar iniciativa. Relacionamento. Antecipa rompimentos, age defensivamente e cria a distância que tanto teme. Saúde. Interpreta cada dorzinha como catástrofe, vivendo em estado de vigilância. Exercício. Contraste realidade, possibilidade. Curto, 2-5 minutos. Quando o pensamento catastrófico aparecer, escreva 2 colunas: o que sei, fatos, e o que imagino, possibilidades. Observe a diferença. Médio, 7-14 dias. Pratique uma técnica de exposição cognitiva. Permita-se imaginar o pior possível por 5 minutos e, em seguida,
trabalhar pragmaticamente em 3 passos concretos que você faria se aquilo acontecesse. Muitas vezes, a ação reduz o terror. Profundo, 30 a 60 dias. Adote um protocolo semanal de revisão de riscos. Identifique o medo que mais aparece, avalie a probabilidade real, quantifique o impacto e crie um plano de ação com 2 medidas com custo baixo. A exposição e a preparação diminuem o circuito de antecipação. Microhistória de resultado possível. Laura vivia procrastinando uma conversa com o chefe por imaginar demissão e perda de status. Ao listar fatos e hipóteses, viu que a probabilidade real era baixa e que mesmo no pior cenário existiam alternativas. Ao agir, descobriu soluções que antes se escondiam sob a ansiedade. Mini ganchos. Reduzir o sofrimento por antecipação devolve energia ao presente. A próxima lição convida a uma mudança mais radical de perspectiva. Aceitar que a vida não tem obrigação de te favorecer. 11. A vida não te deve nada. Agir por coerência, não por expectativa de recompensa. O problema? Você age esperando o retorno proporcional ao seu esforço. Reconhecimento, amor, justiça. Quando a vida não corresponde, você se sente traído e a sensação de perda se intensifica. Esse contrato implícito com o mundo é fonte de frustração permanente. Por que isso explica o sentimento de perda? Ao condicionar sua motivação à retribuição externa, você dá ao mundo a chave da sua direção. Se o universo falha na promessa, perde-se o sentido. Fazer tudo certo por causa da expectativa de recompensa é trabalhar sob chantagem emocional. Inspiração estoica. Epicteto ensinava a dizer, faço o que depende de mim, e a aceitar com serenidade o que não depende. Isso não é resignação cínica, mas uma afirmação de autonomia. Você age porque o valor da ação está na própria ação, não necessariamente no retorno. Exemplos práticos. Trabalho. Você executa além do esperado esperando promoção. Quando não vem, sente-se injustiçado. Família. Sacrifica-se esperando cuidado em troca. Quando não chega, vira amargura. Amizade. Investe em pessoas que não retribuem, mantendo uma ideia de que o outro um dia aprenderá. Exercício. Pacto de coerência. Curto, 5 minutos. Escreva uma frase de pacto que resuma seu propósito sem depender de resposta externa. Eu faço X, por quê? Cole essa frase em local visível por 7 dias. Médio, 14 a 30 dias. Escolha uma ação diária que é valiosa por si só. Estudar 20 minutos, responder uma pessoa com empatia, manter um treino e faça sem monitorar recompensa. Ao final de cada dia, registre o valor que a ação trouxe para você, independente do retorno. Profundo, 90 dias. Construa um contrato interno, onde descreve seus princípios e ações prioritárias para 3 áreas da vida. Reavalie a cada 30 dias pedindo a si mesmo somente a pergunta estoica. Isso depende de mim? Se depende, execute por coerência. Se não depende, redirecione energia. Microhistória de resultado possível. Diego trabalhava para a aprovação paterna, esperando elogios que raramente vinham. Ao criar um pacto de coerência, trabalhar bem porque o trabalho o fazia crescer, começou a sentir sentido interno independente do reconhecimento. A sensação de vazio diminuiu porque suas ações tinham valor próprio. Observação prática. Essa lição não vence injustiças externamente causadas. Não é um convite a aceitar abuso. Estabelecer limites e buscar justiça fazem parte de agir com responsabilidade, mesmo quando se pratica a ideia de que a vida não tem dívida com você. Mini ganchos. Agir por coerência cria uma base de sentido que resiste à aleatoriedade do mundo. Chegamos, enfim, à última lição, que amarra todas as anteriores. O cultivo silencioso que se manifesta publicamente. 12. O cultivo silencioso. O trabalho invisível que gera frutos visíveis. O problema: você busca mudanças rápidas e visíveis, quer provas públicas do progresso. Isso produz ansiedade performativa. Cada ato vira prova para outros, e você se perde na busca por validação imediata.
O resultado é um ciclo de demonstração sem transformação. Porque isso explica o sentimento de perda. As grandes mudanças nascem de práticas repetidas em privado. Leitura, respiramento, pequenas renúncias, diálogos internos. Fazer tudo certo diante dos outros sem o trabalho interno é como regar plantas com frequência errada. Parece ação, mas não há raiz. Assim, você executa, mas não floresce. Inspiração estoica. Marco Aurélio anotava o seu treino interno sem esperar plateia. A transformação do caráter acontece no silêncio das pequenas decisões. Sêneca também enfatizava o cultivo contínuo, não por espetáculo, mas como disciplina do eu. Exemplos práticos. Trabalho. Dedicar tempo para aprender uma habilidade íntima, sem publicar atualizações a cada passo. Relações. Praticar escuta profunda em privado, sem esperar aplauso. Saúde. Construir hábitos consistentes, sono, movimento, sem exibir resultados nas redes. Exercício. Protocolo do invisível, curto, 5-10 minutos diários. Reserve um bloco curto só para si. Leitura, escrita, respiração. Não compartilhe nas redes. Registre seu estado antes e depois. Médio, 30 minutos semanais. Mantenha um espaço de revisão íntima. Escreva o que funcionou, o que não funcionou, um pequeno ajuste para a próxima semana. Faça isso por 12 semanas. Profundo e 90 dias. Crie um programa de cultivo que englobe corpo, mente e hábitos. Por exemplo, 10 min respiração diária, 3 sessões semanais de movimento, 20 min leitura, reflexão noturna. Não faça anúncios públicos até o ciclo acabar. Ao término, avalie com base na coerência interna e nos pequenos sinais de mudança. Microhistória de resultado possível. Marina era obcecada por mostrar progresso nas redes e, por isso, pulava passos essenciais. Quando decidiu treinar sem ostentar por 90 dias, apenas anotando no caderno, percebeu mudanças reais. Mais presença nas conversas, menos distração, decisões mais alinhadas. O mundo percebeu mais tarde, mas a diferença principal foi interna. Integração final das 12 lições. Você chegou até aqui com instrumentos: chão corporal, confronto com o aperto, leitura da dor, revisão da lente interpretativa, limites amorosos, disciplina como liberdade, soltar o que pesa, abrir intervalo entre estímulo e resposta, começar antes de estar pronto, reduzir antecipação, agir por coerência e cultivar o invisível. Cada uma responde à sua maneira. Por que você se sente perdido mesmo fazendo tudo certo? Síntese prática. Fazer tudo certo, sem coerência interna, é como construir um prédio sobre areia. A fachada estará lá, a conta de luz será paga, o jardim pode até parecer bem cuidado, mas quando olhar de perto verá rachaduras, decisões tomadas pela inércia, por expectativas alheias, por autopreservação automática. O estoicismo oferece ferramentas para substituir areia por pedra, corpo autoritário, julgamentos recondicionados, disciplina que serve a um porquê claro. Pequeno plano integrador. 7-30-97 dias. Âncora imediata. Escolha um ritual de 5 minutos para começar o dia. Respiração 4-4-4. Plus, frase de pacto. Faça todos os dias e registre no caderno uma linha. Ritual, X, sente, IG. Identifique um peso para soltar e execute uma microação. Mensagem, recorte, limite, para reduzir o laço. Pratique a pausa ativa uma vez por dia. Quando uma emoção subir, conte as respirações antes de agir. 30 dias. Fundação prática. Mantenha o ritual matinal diário, 15-20 minutos por dia no total. Inclua movimento breve, escrita de intenção e revisão noturna por 3 minutos. Escolha um desconforto para transformar em semente. Aplique o exercício de 30 dias da lição 2, pequenos passos diários. Institua a revisão semanal de 10-15 minutos. Mapa da dor, filtros identificados e ajuste de limites. A cada semana, faça pelo menos uma ação antes de estar pronto. Regra dos 5 minutos. 90 dias. Cultivo e colheita. Estruture o ciclo de hábitos escalonados. Corpo, dias 1 a 30. Trabalho, produção,
dias 31 a 60, revisão e direção, dias 61 a 90. Comprometa-se com um projeto piloto que exponha a ação, lançar uma ideia, testar um serviço, falar em público pequeno. Faça uma limpeza de pesos em 3 áreas, pessoal, profissional, social, e mensure o ganho de espaço. Revise o pacto de coerência e atualize sua frase de virada com o que aprendeu. Pautas práticas para acompanhar o plano. Registre diariamente um gesto, uma sensação, uma pequena vitória. O diário é a costura que liga intenção e realidade. Use variações dos exercícios conforme seu tempo. Quando tiver 2 minutos, respire. Quando tiver 20, escreva. Quando tiver 60, mova o corpo e revida a perspectiva. Se o seu desafio envolveu ansiedade intensa ou questões clínicas, combine as práticas com acompanhamento profissional. O estoicismo amplia ferramentas, não substitui cuidados médicos. Conclusão e apelo final. Se você se sente perdido mesmo tentando fazer tudo certo, entenda algo fundamental. A sensação não é prova de falha pessoal definitiva, é sinal. O estoicismo não promete eliminar o desconforto mágico e instantaneamente. Promete um mapa e práticas que, com constância, redirecionam seu centro. A diferença entre continuar avoado e caminhar com autoridade está na combinação: corpo ancorado, julgamentos revistos, limites firmes, disciplina com porquê e cultivo silencioso. Agora, faça isto. Repita a sua frase de virada em voz alta. Escreva-a novamente no comentário. Lembro a que sugeri se você ainda não tinha uma. Hoje, começo a me construir, não a me distrair. Deixe essa frase como o primeiro ato simbólico de um ciclo. Não espere que o mundo perceba, comece para você. Se aceitar este convite, organize seu primeiro ciclo 7-30-90 agora. Escolha o ritual matinal de 5 minutos. Identifique um peso para soltar e pratique a pausa ativa hoje à tarde. Pequenos gestos consistentes são o que transformam edifícios de papel em alicerces de pedra. Se este conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal e escolha a playlist sugerida para aprofundar a prática. Há materiais sobre respiração, disciplina de hábitos e limites saudáveis. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja trabalhando arduamente e ainda se sente perdido. Talvez essa pessoa precise do mapa, não apenas do incentivo. Fecho realista. Mudar exige desconforto e repetição. Não é hipótese dramática, é trabalho cotidiano. Mas se você começar a ancorar o corpo, diagnosticar a dor, revisar filtros, soltar o desnecessário e cultivar em silêncio, ação após ação, a névoa começa a se dissipar. Você não fica perdido por acaso, fica desalinhado. Alinhe-se. Comece hoje.